Domingo para mim é um dia especial. Pego logo minha Bíblia, muito quero aprender. Vou contente para a escola dominical. Saúdo a todos os internautas com a doce e gloriosa paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Eu quero agradecer àqueles que comentaram na minha lição e quero pedir a vocês que continuem aí comentando, comente, compartilhe, né? Se inscreva no meu canal, eu preciso chegar aí a 10 mil inscritos. Então, eu espero de vocês aí, que você já dê um joinha aí e já se inscreva no meu canal. E Deus vai te abençoar. Essa lição que nós estamos fazendo nesse trimestre é um seminário, meus queridos. Aqui é um seminário para que você, ao terminar da lição, você possa estar entendendo melhor sobre batalha espiritual. Nós estamos vendo no decorrer da lição que desde quando nós nos convertemos, nascemos de novo, nós entramos em uma batalha e esta batalha dará prosseguimento até o final da nossa vida ou até que Jesus volte. E por isso eu digo a vocês, aqueles que quiserem um certificado, basta fazer um comentário aí no meu canal, aí abaixo, faz um comentário aqui embaixo, põe seu nome completo e diga, eu quero um certificado, que depois estarei postando esse certificado lá no meu site. Você está tirando, né, buscando um papel especial numa gráfica, imprimindo, e você pode colocar ele num quadro, na tua estante, onde você achar interessante. A lição de hoje é a lição de número 10. Poder do alto contra as hostes da maldade. Essa lição é muito importante. Então, no primeiro tópico, eu vou comentar sobre o contexto histórico da cidade de Samaria, que ficava no Reino do Norte. E vou falar também o porquê do clima tenso entre judeus e samaritanos. No segundo tópico, vou comentar sobre a ousadia dos primeiros cristãos em evangelizar os samaritanos. Falarei o porquê dos crentes odiernos ter dificuldade em receber poder do alto. Quer dizer, os crentes de hoje têm uma dificuldade tremenda de receber poder do alto. Vou estar falando isso nessa lição. No terceiro tópico, eu vou falar sobre o contraste de fé em Samaria entre Filipe e Simão o Mágico. Vamos estar olhando aí porque nós temos hoje, eu vou falar de muita liderança que são cópias de Simão. Vou estar falando no decorrer dessa lição, não perca, fica comigo até o final. Eu vou ensinar sobre o objetivo de sermos batizados com o Espírito Santo. Vou também, falar sobre o comportamento de Filipe após receber o batismo com o Espírito Santo. Ele recebeu o batismo com o Espírito Santo, ficou tão cheio do poder que ele foi evangelizar, e daí vou estar mostrando para vocês que os espíritos imundos saíam, pessoas doentes se levantavam, paralíticos e coxa era curado. Como eu disse também, vou falar sobre o Simão de nossos dias, que se apresenta como grandes personagens. A crença sem conversão, vou falar sobre isso também. A pessoa vem para a frente, crê, mas não se converte. Vou falar sobre o Simão, que são compradores e vendedores de nossos dias. O poder do alto traz alegria e libertação para a cidade. Vou falar sobre isso. As obras das trevas são destruídas pelo poder da pregação do Evangelho de Cristo. Então, nessa lição, eu quero deixar claro que precisamos do poder do alto para vencer as hostes da maldade. Venha comigo. Textual. Eis que sobre vós envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestido de poder. Lucas capítulo 24, versículo 29. Verdade prática, a verdade que nós vamos praticar nesta lição. As obras das trevas são demolidas pelo poder de Deus no trabalho de pregação do Evangelho de Cristo. Introdução. O relato do trabalho evangelístico de Filipe em Samaria nos chama a atenção primeiro, por causa da animosidade que havia entre judeus e samaritanos.
A região foi palco de um grande avivamento com a chegada do Evangelho. Aconteceu no poder do Espírito Santo, que trouxe muita alegria, gozo e libertação na cidade. Mas o Evangelho também veio para desfazer as obras das trevas. Os tópicos da lição: explicar, expor e mostrar. O objetivo da primeira parte da lição: explicar o contexto histórico de Samaria. 1. O contexto histórico de Samaria. Os samaritanos eram os israelitas que se mesclaram como povos estrangeiros durante o período da dispersão das 10 tribos do norte, em 722 a.C. Então, meus queridos, para que nós possamos entender, vou fazer aqui uma explicação para que o internauta possa entender melhor. Então, nós tínhamos as 12 tribos de Israel formando aí, né, um estado. E aí, por exemplo, se nós voltarmos lá, nós vamos ver que no erro de Salomão, ali teve uma profecia em que o reino seria dividido. E aí o reino foi dividido em que Jeroboão era o governador do reino do norte, na época tinha a capital como Siquém, depois passou para Samaria. E Roboão, o governador do reino do sul. No reino do norte nós tínhamos 10 tribos. E no reino do sul nós tínhamos apenas 2. E com a morte de Jeroboão II, Israel entrou num período de luta pelo poder que terminou em catástrofe. Terminou em uma grande divisão. A Assíria venceu Israel e deportou uma parte da população. Quer dizer, foram levados para o cativeiro os judeus do reino do norte. Aí encerrava-se assim a história do reino do norte. Acabou. O país havia sido governado por uma série de dinastias, sendo que a respeito de cada rei que subia ao trono, a Bíblia diz: andou nos pecados de Jeroboão, filho de Nabat. Na era apostólica, o clima entre judeus e samaritanos era tenso. Nós lembramos até que quando Jesus se aproximou daquela mulher, por volta do meio-dia, né? Ela disse: como sendo tu, judeus, me impede de beber a mim que sou samaritano? Aí porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Eu vou estar explicando para vocês por que os samaritanos não tinham uma comunhão com os judeus. Mesmo antes da dispersão dos israelitas, do reino do norte, já havia um clima de tensão entre Samaria e Jerusalém. Israel e Judá os dois reinos que se dividiram após a morte de Salomão. Então, nós tínhamos Israel, que ficava no reino do norte, com capital de Samaria, e o reino do sul, com capital Judá. Eles não se entendiam por causa das misturas de gente ali, que eu vou estar explicando. 2. O cativeiro. Quando o rei da Assíria, Salmaneser, sitiou Samaria em 722 a.C., levou para o cativeiro as 10 tribos do reino do norte. Então, a desobediência, cada rei fazendo aquilo que não agradava a Deus, andando segundo os pecados dos seus antecessores, levou com que Deus tirasse a bênção sobre Israel e daí o inimigo prevalecesse. E aí os assírios levaram as 10 tribos do norte para outras regiões e trouxeram estrangeiros para povoarem a terra de Israel. E aí nesse trazer, o que eles fizeram? Fizeram com que houvesse mistura de gente. Os poucos filhos de Israel que ficaram na terra se misturaram com os estrangeiros deportados de suas terras. Então virou aquela mistura de gente. 3. Diferenças entre judeus e samaritanos. Os judeus, sob liderança de Zorobabel, recusaram a ajuda dos samaritanos na reconstrução do templo de Jerusalém, quando Judá retornou do cativeiro babilônico. Então esses judeus eles recusaram porque eles viam nos samaritanos um povo místico, não digno de estar trabalhando no templo e até mesmo nas construções, refazendo ali o que tinha sido destruído. Isso revoltou mais ainda os samaritanos, a ponto de eles alugaram contra eles conselheiros para frustrarem o seu plano. Então os samaritanos,
rejeitaram as escrituras do Antigo Testamento e adotaram apenas o Pentateuco e também construíram um templo rival no Monte Gerizim. Então nós tínhamos, por exemplo, o Templo de Salomão em Jerusalém e nós tínhamos o templo construído pelo samaritano em Gerizim. Quer dizer, havia aí, por exemplo, uma concorrência entre o Reino do Norte e o Reino do Sul. E com esses fatos, a ruptura samaritana aí consolidou. O objetivo da segunda parte da lição: expor sobre o Evangelho entre os samaritanos. Então agora nós vamos falar sobre o Evangelho entre os samaritanos, onde que o próprio Jesus disse: olha, vocês vão anunciar as ovelhas perdidas de Israel. Mas agora chegou o tempo dos samaritanos receberem o poder de Deus. 2. O Evangelho entre os samaritanos. O relacionamento cristão com os samaritanos começou de forma salutar. Felipe, que foi escolhido como um dos 7 diáconos, vocês lembram ali quando as pessoas começaram a reclamar porque as viúvas estavam sendo deixadas de lado. Eu sempre às vezes falo sobre esse assunto. Eu sempre digo que as igrejas deveriam ter uma despensa aonde se guarda mantimento para atender órfãos e viúvas, para atender os crentes verdadeiros que estão necessitados. A igreja se preocupa muito com outras coisas, mas não se preocupa com esta parte. E nós vemos que os primeiros discípulos, por exemplo, eles não estavam preocupados somente em buscar o poder do alto. Por isso que selecionaram, fizeram a separação de 7 diáconos para poder cuidar ainda desse importante serviço, para que eles não fossem, para que o ministério não fosse censurado. Então, pastores, professores de escola dominical, tem que ser preocupação nossa com aqueles que estão em situação com mais dificuldade em nossas igrejas. Nós precisamos ajudar, fazer cesta básica, ver o que nós fazemos para ajudar esses irmãos que não estão conseguindo suprir esses mantimentos em suas casas, que são de primeira necessidade. 2 se destacaram muito, que foi Estevão e Filipe. O Filipe, ele se tornou um grande evangelista e com muito poder do alto e muita coragem para enfrentar as hostes do inimigo. Filipe se tornou um evangelista, como está escrito em Atos 21, versículo 8. 2:1. Jesus e os samaritanos. Os samaritanos, numa ocasião, recusaram-se a receber Jesus quando ele estava a caminho de Jerusalém. Então, quando Jesus estava a caminho de Jerusalém, passou ali pelos samaritanos. Jesus mandou mensageiro adiante deles, de si, e indo eles entraram numa aldeia de samaritanos para lhes prepararem pousada. Jesus procurou ali um lugar para o repouso, mas os samaritanos não aceitaram, mas não receberam, porque o seu aspecto era como de quem ia a Jerusalém. Então, por causa da rivalidade entre Samaria e Jerusalém, e vendo eles que Jesus realmente ia para Jerusalém, então eles não quiseram receber Jesus. Mas aí em outra aldeia, uma aldeia de Sicar, que também fica em Samaria, os samaritanos receberam Jesus e creram na sua mensagem, como resultado do testemunho daquela mulher que Jesus encontrou ali no poço. Aí nós vamos ver a passagem do bom samaritano, que Jesus falou sobre essa passagem, né? Que foi uma lição que Jesus estava dando para os judeus, que eles não deviam imitar o levita nem o sacerdote, mas que imitasse o bom samaritano, Jesus fazendo o papel do bom samaritano. E aí nós vemos que Jesus proibiu os discípulos de entrar em cidades de samaritanos, porque ele foi enviado às ovelhas perdidas da casa de Israel, uma vez que ainda não era tempo. Mas depois de sua ressurreição, que Jesus ressuscitou dentre os mortos, Jesus mandou pregar também em Samaria. Filipe agora estava cumprindo com êxito esta missão. Aí Filipe vai para Samaria. 2.2. O poder de Deus entre os samaritanos. Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Do contrário, não ousaria enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Então, cheio do poder de Deus, mesmo sabendo que havia aquela barreira entre judeus e samaritanos,
Filipe entrou em Samaria com grande ousadia para pregar o Evangelho. E aí a Bíblia diz que Filipe pregava o Evangelho com poder. Essa é a diferença que nós estamos tendo em nossos dias. Ele pregava com tanto poder que as multidões prestavam atenção no que ele dizia, pois ouviam e viam os sinais que ele fazia. Então, Filipe pregava um evangelho de poder. Era um evangelho em que as coisas aconteciam. Não é esse evangelho barato que nós pregamos hoje. Hoje nós vemos pessoas que pregam, os irmãos até se alegram, mas não acontecem milagres. Quem vem enfermo, volta enfermo. Nós estamos orando para que Deus abençoe o médico que vai fazer a cirurgia, o médico que vai cuidar daquele irmão, porque parece que a nossa fé não alcança mais dizer sai em nome de Jesus. Quer dizer, nós parece que perdemos a intimidade com o Espírito Santo de Deus. Foi após o batismo com o Espírito Santo que aí Filipe sai com essa ousadia para pregar a palavra de Deus. E a Bíblia registra no livro de Atos que Filipe foi impulsionado pelo Espírito Santo. Do contrário, ele não ousaria enfrentar as hostilidades dos samaritanos. Então ele impulsionado foi para Samaria e lá pregava com ousadia Cristo que foi morto, mas que havia ressuscitado. Então era algo inédito e que atraía as multidões, pois a multidão estava perplexas. Elas viam que as coisas estavam acontecendo. Naquela época, meus queridos, havia muita gente endemoniada, muita gente possessa de demônio. E quando Filipe pregava, os espíritos imundos, eles saíam de muitos e saía clamando em alta voz, e muitos paralíticos e coxos eram curados. O evangelho não mudou, é nós que demos vazão a outras coisas. Esquecemos de buscar o poder de Deus, buscar batismo com o Espírito Santo, ser revestido para a obra. Nós estamos querendo receber batismo para dizermos que nós somos batizados com o Espírito Santo. Então essa manifestação era autêntica. O poder do alto contra as hostes por meio da pregação do Evangelho era um fato, era coisa que estava acontecendo. E aí Filipe revolucionou a cidade pelo poder de Deus. Multidões iam ao encontro de Filipe, aonde Filipe estava, para ouvir a palavra de Deus, e muitos doentes eram levados. 2 e 3, o batismo no Espírito Santo. Havia muita alegria na cidade com a chegada de Filipe, que batizava homens e mulheres. No versículo 12, nós vemos isso. Então, meus queridos, o crente ele tem que trazer alegria para a cidade. Ele, cheio do poder de Deus, ele traz saúde. Ele traz palavras de conforto. Ele traz conselhos. Então, por isso, nós precisamos ver aonde nós erramos, fazer uma retrospectiva da nossa vida, aonde estamos errando, em que ponto estamos errando, que nós não temos o poder que tinham os primeiros discípulos. Porque há uma grande diferença, que os primeiros discípulos, um evangelista como Filipe, o que acontecia? Ele renunciou tudo, ele estava morto para o mundo e vivendo para Deus. Hoje nós vemos em nossos púlpitos muitas pessoas que foram consagradas a evangelista. Evangelista é aquele que evangeliza. O camarada não evangeliza nem a rua da casa dele. E ele é um evangelista. Então, meus queridos, nós precisamos copiar aqueles que realmente receberam o poder de Deus e realmente exerciam seu verdadeiro ministério. A notícia desses fatos chegou à igreja de Jerusalém, que enviou os apóstolos Pedro e João, os quais trouxeram o que ainda faltava aos samaritanos convertidos, batismo no Espírito Santo. Então, eles eram cheios do Espírito Santo? Eram. Tinham o Espírito Santo? Tinham o Espírito Santo. Mas faltava o batismo com o Espírito Santo, que é o revestimento de poder. E ao chegar em Samaria, eles impuseram as mãos sobre os novos crentes que receberam o Espírito Santo. Os novos crentes, meus queridos, estavam abertos
para receber a glória de Deus. Então, aí meus queridos, vem a expansão geográfica e racial. Em Atos 1:8, Jesus diz: mas recebereis o poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês. E aí quando o Espírito Santo descer sobre vocês, vocês saem do anonimato, vocês saem desta vergonha de falar em público. E aí o que acontece? Ao receber, vocês serão minhas testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia, em Samaria e até os confins da terra. Então, eu vejo que eles foram cheios do poder, todos os judeus em Jerusalém. Em Atos 8, aparece Filipe pregando lá e os samaritanos são cheios do poder. Em Atos 10:11, nós encontramos Pedro indo até a casa de Cornélio e as pessoas lá recebendo o poder e recebendo o batismo com o Espírito Santo, coração aberto. Objetivo da terceira parte da lição: mostrar Filipe em Samaria e Simão o mágico. Agora nós vamos entrar numa história que nós precisamos ir devagar, para nós não misturar o poder de Deus e querer que o poder de Deus tenha a sua atuação em nosso benefício, que é o que está acontecendo nas igrejas do dia de hoje. 3. Filipe em Samaria, Simão o mágico. Quando Filipe chegou a Samaria, ali estava Simão o mágico, um entre os vários impostores que afirmavam possuir os segredos da natureza e comunicar-se com o mundo invisível, dedicando-se ao ocultismo e ao curandeirismo. Então, quando Filipe chegou ali em Samaria, já tinha aquele camarada, ele já estava lá. Ele era o camarada que ele fazia seus falsos milagres, suas falsas curas. E aí, meus queridos, tudo isso se chama artes mágicas, superstições populares e práticas enganosas sobre a égide do príncipe das trevas. O demônio engana muita gente. Nós temos no dia de hoje quantas pessoas que fazem as suas consultas, espirituais, que nada mais é do que superstições populares e artes malignas. 3:1. Simão o mágico. Nesse contexto de tanta alegria e gozo entre o povo, mediante a obra realizada por Filipe, surge a figura de um cidadão, Simão o mágico. É que ele tinha iludido toda a gente de Samaria. Ele dizia que ele era o cara, que ele era uma grande personagem, que ele era capaz de comunicar com o mundo exterior. Então aí Filipe chega a Samaria. Simão mágico era conhecido já pela população, e o povo achava ele uma grande virtude de Deus, porque sempre as pessoas que, mesmo sendo usadas pelo diabo, trabalhando para o inimigo, elas se apresentam como personagem que está a serviço de Deus. Então isso significa que Simão não passava de um embusteiro, que durante muito tempo iludia o povo com artes mágicas. O mágico ele é muito rápido para fazer suas mágicas para enganar o povo. 3.2. A conversão de Simão o mágico. O texto sagrado afirma: e creu até o próprio Simão, e sendo batizado ficou de contínuo com Filipe, vendo os sinais e as grandes maravilhas que se fazia, e estava atônito. Veja bem, meus queridos, muitas vezes nós ficamos admirados com nossos pregadores, nós ficamos admirados com o que eles estão fazendo, ficamos atônitos, mas nós esquecemos que nós precisamos nos encher do poder de Deus, que nós precisamos transformar tudo que o nosso pregador está trazendo em graça na nossa vida, em conhecimento, para nós nos aproximar de Deus. Mas aqui estava o mágico, acompanhando Filipe onde ele fosse, querendo aprender como fazer para ele poder continuar exercendo a sua profissão. Porque muita gente, meus queridos, ele disse que se converteu, mas ele não se converteu. Muitos creu em Jesus. Esse Simão, ele creu em Jesus, mas ele não deixou o espiritismo estava dentro dele. Ele queria crer em Jesus e ter melhor conhecimento quando ele viu todo aquele milagre acontecendo, para que ele pudesse fazer a mesma coisa e tivesse sucesso. A busca pela fama, a busca pelo sucesso no meio evangélico
tem atrapalhado o crescimento da igreja. Pois toda a glória é de Deus, Deus não divide glória com o homem. Então tudo que acontece é porque Deus está no meio, Deus está fazendo, Deus está operando. E as pessoas querem buscar sucesso como Simão Mágico. Simão Mágico creu, mas não se converteu. Então é difícil saber, meus queridos, a que ponto a conversão de Simão, o Mágico, era genuína. Pois o relato indica tratar-se de uma conversão meramente intelectual ou artificial. Nós vemos a avaliação do apóstolo Pedro. Foi: o teu coração não é reto diante de Deus. Veja bem o que a Bíblia está dizendo, que Pedro, um homem é de um grande conhecimento, um homem de intimidade com Deus, e o Mágico tinha se convertido, tinha crido em Jesus, mas não tinha se convertido. E daí Pedro disse: o teu coração não é reto diante de Deus. Então, meus queridos, impressionado com os milagres que Filipe operava, Simão teria se convencido de ser Jesus o Messias, mas não houve transformação em sua vida. Simão creu que Jesus era o Messias de verdade, mas ele não transformou as suas vidas. Ele não procurou agora fazer tudo para agradar a Deus. Ele queria, sabendo que Jesus seria o Messias, ele queria uma parceria com Jesus, porque Jesus era poderoso e é poderoso. Então Simão queria uma parceria com Jesus para que ele levasse adiante o seu negócio. É o que nós vemos nas igrejas de hoje, meus queridos. Pessoas oferecendo aí muitas coisas. Culto da prosperidade é um risco, é um perigo tremendo. Jesus nunca ensinou isso. Jesus mandou olhar para as aves, mandou olhar para o lírio do campo. Jesus nunca nos disse que nós seríamos ricos. Jesus disse que nós teríamos aflição. A lição que vem falando sobre batalha espiritual está dizendo que nós estamos em batalha e nós precisamos olhar para as coisas que vêm do alto. 3.3, a repreensão do apóstolo Pedro. Simão Mágico foi desmascarado na tentativa de subornar o apóstolo Pedro, pensando ser possível comprar o poder do Espírito Santo. Veja a que ponto. Crer que Jesus era o Messias, ele creu. Mas converter e andar conforme a transformação, passar pelo novo nascimento, isso não. Simão estava interessado de apresentar dali para frente, tendo parceria com Jesus, de ser melhor do que ele era. E aí quando ele viu Pedro impor as mãos sobre as pessoas e as pessoas receberem batismo com o Espírito Santo, ele disse: eu quero isso também. Eu vou ser o cara daqui para frente. Personalidade narcisista, transtorno de personalidade narcisista. Todo mágico tem esse transtorno. Ele é o cara, ele pensa nele. Ele pensa em enganar, ele pensa em ganhar vantagem. Por isso que ele tem transtorno de personalidade narcisista. Simão era um narcisista. E agora ele quer aproveitar, uma vez crendo em Jesus, ele quer uma parceria com Jesus para levar adiante os seus prodígios e ficar muito mais famoso. Ele está pensando nele. Ele não está pensando no evangelho penetrar na vida dos outros, ele está pensando nele. E essa atitude não condiz com a postura de um novo convertido, que ainda não compreende a natureza da fé cristã. Então, a postura dele, nem com um novo convertido, ela não condizia. Então Simão, ele imaginou, ele ficou pensando. Ele disse assim: eu descobri uma nova fórmula mágica. Ele achou que podia comprar essa nova forma. Ele acreditava oferecer uma nova experiência para o povo. Parceria com Jesus agora, compra o poder com Pedro. E aí agora ele descobriu uma forma mágica para convencer o povo em suas artes mágicas. Creu em Jesus, mas o inimigo, as astúcias, não saiu de dentro dele. Ele não agiu com sinceridade e por isso o apóstolo Pedro acabou lhe amaldiçoando. Então foi no nome de Simão que veio o termo simonia, que consiste no ato deliberado de comprar ou vender as coisas espirituais. É o que está acontecendo. Nós vendemos sal, nós vendemos rosa. Meus queridos, nós temos que ter muito cuidado. Eu não estou aqui defendendo a Assembleia de Deus, não. Eu tenho 41 anos na Assembleia de Deus, mas eu vejo muitas coisas na Assembleia de Deus que eu digo: é preciso ter cuidado. Liderança, vocês têm que ensinar as pessoas
a contribuir na obra de Deus com alegria. Nós hoje, por exemplo, nós somos de Jesus. Nós não temos nada, nós morremos, nós deixamos tudo para trás. Nosso amor não está nos bens que possuímos, nosso amor está em Cristo. Então nós estamos entregues à obra de Deus. Então, mas com amor, com alegria. Pare, meus queridos, e tentar procurar iludir as pessoas para que as pessoas dê tudo que tem, mas contra a sua própria vontade, apenas porque elas naquela hora se sentiam motivadas, quando chega em casa está arrependido. Deixa a alegria, pregue a alegria para as pessoas contribuírem com alegria. Então os discípulos de Simão ainda estão por aí, meus queridos, negociando e vendendo as coisas espirituais. E por que não dizer que não aparece muito deles na Assembleia de Deus? Muitas pessoas e muitas igrejas que você tem a igreja, por exemplo, como uma igreja pura que está servindo a Deus como um ministério, ou melhor dizendo, porque a igreja somos nós. O que acontece? Lá tem os discípulos de Simão, eles estão negociando, você precisa ficar atento, você precisa vigiar, como diz esta lição. Nós temos batalha espiritual contra nossos próprios irmãos, que querem aproveitar da nossa simplicidade para tirar vantagem sobre a nossa vida. Então são muitos irmãos com transtorno de personalidade narcisista. E aí eles pensam só nele. Eles não amam, eles querem usufruir. Eles querem ter poder de Deus para ter fama. E é por isso o que está acontecendo? Nos nossos dias, poucos milagres. Muitos crentes e poucos milagres. Conclusão. A história de Simão, o mágico, nos mostra que seu comportamento foi reprovado por Deus. Há uma diferença abissal entre o poder que vem do alto e o poder sobrenatural do Espírito Santo. Isto nos serve de lição para estarmos alertas quanto aos líderes enganosos. Queridos internautas, chegamos ao final de mais uma escola dominical virtual. Convido você para assistir a próxima aula, Discernimento de Espírito, um dom imprescindível. Quero agradecer a todos vocês, não esqueça de fazer seus comentários, se inscrever no meu canal e até a próxima escola dominical virtual, na paz do Senhor. Amém.